Para você ligado na nossa programação, eu estou na Clínica Dias, Hospital de Cirurgia Plástica Clínica Dias, juntamente com o Dr. Luiz Fernando, e nós vamos falar um pouquinho com você sobre lipoaspiração. Vários termos são dados e nem todos estão corretos, mas cada um tem uma coisa que lhe é peculiar. E é disso que nós vamos falar, né, doutor? Prazer estar com o senhor novamente. Agradecer a confiança no nosso trabalho. Eu tive a oportunidade de estar dentro do centro cirúrgico acompanhando um trabalho que foi uma vibrolipo. Mas a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, alguns mitos e verdades, certo? Nesse momento o senhor falou da lipoaspiração tradicional, a do vácuo com a seringa e também da vibrolipo, que é um aparelho que facilita a vida do médico, certo? Na hora de quebrar ali as moléculas de gordura, mas também agiliza, dando mais conforto ao paciente. Eu agradeço a presença de vocês aqui, a oportunidade de falar sobre esse tema. Então, inicialmente, lipoaspiração é a aspiração de gordura. Então, a gente utiliza para a cirurgia do contorno corporal. Eu posso utilizar essa gordura para dar volume em alguma área que eu deseje dar volume. Aí a gente chama de lipoescultura, que é a lipoaspiração de várias áreas, podendo ter a lipoinjeção ou lipoenxertia. A lipoaspiração, Marcos, ela pode ser realizada de diversas formas, mas de qualquer forma ela tem que ter um aparelho que é uma cânula metálica com orifícios na ponta, pode ser de um jeito ou de outro, depende da preferência do cirurgião. E essa cânula é conectada a um aparelho que dá um vácuo. Pode ser um aparelho externo que dá o vácuo ou pode ser a seringa. Como eu aproveito a gordura, eu geralmente utilizo um frasquinho intermediário para ter a gordura estéril. Então a gordura tradicional é a cânula, o vácuo e esse aparelhinho, esse frasco intermediário. Quando eu uso a seringa, eu substituo a mangueira e esse aparelho por uma seringa, e aí conforme eu puxo o êmbolo, esse êmbolo puxado vai me gerar um vácuo na seringa, e conforme eu vou fazendo o movimento de vai e vem, que é o movimento da lipo, essa seringa vai enchendo. Existe também a lipoaspiração ultrassônica, a lipoaspiração a laser, mas são muito pouco utilizadas. Existe mais recentemente tratamentos, não tem nada a ver com a lipoaspiração em si, mas que você faz no final da lipoaspiração, você pode fazer até não fazendo a lipoaspiração, para melhorar a retração de pele, Marquinho. Perfeito. Que é o plasma, que é a radiofrequência. A gente utiliza muito a nanogordura, que é uma gordura, Marquinhos, que a gente tira com uma caninha bem fininha, de 1 milímetro, trabalha com centrífuga, e aí coa essa gordura, e aí fica praticamente líquida, praticamente sem adipócito, porém com a função de bioestimulação. E aí no final da cirurgia você aplica essa gordura e você tem uma melhor retração de pele. Perfeito. E a outra lipoaspiração, que a gente tem feito bastante também, é igualzinha tecnicamente, só que a gente utiliza um aparelho que vibra. Esse aparelho, como ele vibra, ele facilita a vida do cirurgião porque cansa menos. Aí é vibrolipoaspiração. Perfeito. Bom, doutor, nesse momento que nós tivemos juntos, né, a paciente estava com uma anestesia RAC, não sendo necessário uma anestesia geral, não é isso? Então, a anestesia para a realização de uma lipoaspiração ou de uma lipoescultura, geralmente é feito com bloqueio, que pode ser RAC ou PERI, ou geral. Já a anestesia local é reservada para lipoaspirações de áreas específicas. Por quê? Porque a lidocaína, Marquinho, ela não pode ser colocada no paciente em uma grande quantidade, porque ela, a partir de um ponto, ela se torna tóxica. Então, se eu quero fazer uma lipoescultura, eu não posso fazer com anestesia local. Por esse motivo, quem faz anestesia local, geralmente fraciona a sua lipoescultura. Por exemplo, faz uma área agora, daqui uma semana faz outra área, vai fracionando exatamente porque não pode intoxicar de anestésico local. Tá? Mas um ponto interessante, que eu acho que talvez seja o ponto mais interessante da nossa conversa, é que essas 3 lipoaspirações que eu comentei, esses aparelhos ou a tradicional, ou com seringa, ou a vibrolipoaspiração, eu posso realizar no paciente com anestesia geral, com bloqueio sendo RAC ou peridural, ou geral. Nesse caso que você acompanhou, a paciente estava com RAC,
mais sedação e nós utilizamos o vibrolipoaspirador. Então nós fizemos uma vibrolipoaspiração com o paciente dormindo sob RAC. Perfeito. Eu poderia fazer com local uma vibrolipoaspiração ou uma lipoaspiração com seringa, ou a tradicional com local. Então são coisas diferentes. A anestesia é uma coisa legal, né? Porque nesse momento o senhor consegue determinar, né, o tempo, antecipar até o tempo de trabalho, certo? E um conforto melhor também para o paciente e menos risco oferecido, não é isso? Eu tenho uma preferência por fazer lipoaspiração e lipoescultura em centro cirúrgico com anestesista do lado. Lipoaspiração seria só para coisa muito simples, muito pequena. Por quê? Porque você vai fracionar, o paciente pode resolver o problema numa cirurgia só. Eu vou fracionar em 8, 6 procedimentos? Eu não acho interessante, mas isso é uma questão pessoal. Agora, a gente conversando até dentro do centro cirúrgico e tal, a paciente tinha uma preocupação que ela queria ter o bumbum um pouquinho levantado, né? Então tinha um local ali específico que o senhor aspirou uma gordura também, aonde deu realmente aquela sensação. E a gente já viu o resultado ali, né? Eu consegui ver a cintura também, essa questão ali de levantar o bumbum. Então, na região, a gente geralmente divide a lipoaspiração em posterior e anterior. Eu geralmente faço a posterior primeiro. Aí você pode limpar a região do dorso, a região dos flancos, culote, interno de coxa posterior. Você vai limpar a área que você achar interessante, que você avaliou o paciente de pé, em pé e marcou com uma caneta. Você usa um pincel atômico para marcar o paciente em pé. Aí você marca geralmente, Marquinhos, se você tem a região sacral com excesso de tecido gorduroso, tecido adiposo, você aspira e quando você faz isso, você realça as nádegas. Isso é bastante interessante. Podemos utilizar essa gordura na forma de macrogordura para dar aumento e arredondamento da região das nádegas. E aí a gente vira o paciente de frente e faz o procedimento na frente, com lipoaspiração de interno de coxa, de abdômen, de lateral às mamas, enfim, das áreas que você avaliou previamente e indicou a lipoaspiração. Então, Marcos, a lipoaspiração, lipoescultura, ela é, no caso do abdômen, a gente chama de circunferencial, porque você pega flanco e vem para frente. E tem a possibilidade do paciente querer uma área específica. Então é a consulta pré-operatória, a avaliação e o acordo que você faz com o seu paciente que vai determinar o procedimento que você vai fazer. Eu até me lembro também que ela pediu que deixasse aquela marquinha tipo tanquinho, né? Que ela queria que deixasse aqui como se fosse um músculozinho mais alto. Então, baixinho aqui, baixo no centro, né? E o senhor também usou essa técnica nesse momento. Essa é uma técnica que a gente tem usado um pouco mais recentemente, não tão, mas já tem um tempinho, mas é mais recente, que é a técnica da Lipo-HD ou Lipo-HP, High Definition ou High Performance, depende da pessoa que definir. Mas, na verdade, você faz algumas sombras no abdômen da pessoa para mimetizar os músculos reto-abdominais e mimetizar aquele abdômen sarado. Né? É claro que não tem indicação para todos os pacientes, o paciente está muito acima do peso, obviamente você não consegue fazer esse tipo de definição, mas para muitos pacientes você consegue dar uma definição melhor, uma definição de uma pessoa que pratica atividade física abdominal. Perfeito. E isso é lógico mais interessante naquela que de fato pratica, porque você vai ter um resultado melhor. Agora, doutor, o que fazer com a pele que sobra, principalmente na barriga, né? É uma pergunta que não quer calar. Eu sei o que aconteceu porque eu estava presente, mas vamos lá. Perfeito. Você pode fazer ali, no caso do abdômen especificamente, mas a gente pode generalizar para a coxa, para qualquer área. Quando você faz uma lipoaspiração, você diminui o conteúdo, mas não diminui o continente. Você diminui a gordura, mas a pele continua com a mesma quantidade que ela tinha. Então você avalia o paciente no pré-operatório e você define, vou ter um bom resultado só com a lipoaspiração? Aí você vai fazer só a lipoaspiração abdominal. Então é uma pele boa, hidratada, não tem estria e não tem flacidez. Você sabe que você vai ter uma boa retração no pós-operatório, então você indica só a lipoaspiração. Porém, se o abdômen já tem uma pele de má qualidade e principalmente flacidez associada, se você fizer só a lipoaspiração, obviamente vai ter pele excedente. Aí você tem que fazer um tratamento complementar. Depende, claro, do quanto é excedente. Então, se for um pequeno excesso, principalmente do umbigo para baixo, que a gente chama de infraumbilical, você faz a lipo e faz uma ressecção difuso apenas, difuso de pele. Perfeito. Agora, se tiver uma flacidez embaixo e acima do umbigo e for importante,
aí você tem que fazer a plástica abdominal ou dermolipectomia abdominal. É aquela cirurgia que você tira o máximo de pele, que o paciente vai ficar arcado no pós-operatório, que vai ter uma cicatrizinha no umbigo, você vai ter que reposicionar aquela pele porque você retirou a pele excedente. Perfeito. Bom, para você que está assistindo o nosso programa, eu gostaria de chamar a tua atenção na seguinte situação. Hoje a cirurgia está tão avançada, né? O Dr. Luiz Fernando sempre se reciclando também. Esse material ele é feito para estudo clínico, né? Ele vai ser dividido aí em conhecimento com outros colegas, mas é isso que dá a segurança para você. Você está dentro de um hospital de cirurgia plástica, com um ambiente onde não se pratica outro tipo de cirurgia contaminada, certo? Uma equipe altamente qualificada, treinada, porque existe uma sintonia total ali, né, doutor? É um casamento ali dentro, não é isso? Sim, é importante ter uma equipe treinada, trabalhando junto há bastante tempo, tanto a equipe de anestesia quanto a equipe de dentro da cirurgia, porque você não precisa nem falar nada, já se te dá o instrumental, já sabe o que você vai fazer. Para você ter uma ideia, Marquinhos, a gente complementa a cirurgia, principalmente nessa outra pergunta que você fez sobre flacidez de pele, naqueles casos que eu vou ter que fazer alguma coisa adicional. No intraoperatório, a gente só fazia o quê? A ressecção da pele, não tinha indicação. No pós-operatório, o laser de CO2 que ajuda na retração. Mas a gente tem feito muito no intraoperatório uma complementação que eu citei aqui, que é a nanogordura. Então as meninas preparam, elas fazem a nanogordura enquanto eu estou fazendo a aspiração. Uma das minhas que me ajuda está fazendo a nanogordura, elas já sabem fazer aquilo. Então elas me entregam a nanogordura no final da cirurgia pronta para eu fazer a aplicação na pele, para eu ter um efeito bioestimulador, para eu melhorar aquela minha retração. E muitas vezes a gente nem faz a ressecção de pele. Se eu achar que a ressecção de pele é pequena, que não vai precisar do corte, nem da ressecção do fuso, nem da plástica de abdômen, e tem um pouquinho de flacidez, aí a gente pode fazer só o bioestimulador, no caso, com gordura. Bom, é importante também a gente lembrar que o Dr. Luiz Fernando tem não só a unidade aqui em Assis, mas também a unidade de São Paulo, né? Que são realizados exatamente os mesmos procedimentos lá. Sim, a gente realiza os mesmos procedimentos. A diferença é que aqui a gente tem um hospital próprio, Marcos, e realiza então as cirurgias no hospital próprio, e lá a gente realiza em hospital, num dos hospitais que eu sou credenciado. Agora, doutor, como é o pós-operatório? Quanto tempo a pessoa precisa se afastar do convívio com a família, do trabalho, com prática de esporte? Como é que isso funciona? Perfeito. Terminada a cirurgia, nós fazemos um pequeno curativo no local das incisões. Essas incisões têm em média de 4, 5 milímetros, então são incisões pequenininhas. Depois colocamos uma cinta, tá? E essa cinta vai ser mantida por algumas semanas. O paciente tem alta no mesmo dia ou no dia seguinte e a volta dele às atividades depende muito do limiar dele à dor e da extensão da lipoaspiração. Então, se você fizer uma lipoaspiração, por exemplo, pequena, de uma área só, ele vai ter atividade normal no dia seguinte. Se fizer uma lipoaspiração de grande volume, talvez ele vai demorar um pouquinho mais. Mas, Marcos, não é uma cirurgia que limita muito, porque não tem grandes cortes, então não tem problema com deiscência. Porque o problema das cirurgias de grandes cortes é se ela abre. Tá? A lipo não tem como, tem colega inclusive que nem fecha a incisão de lipo, para ela poder ficar inclusive drenando e ter menos equimose, que é a mancha roxa. Nós preferimos fechar todas as incisões e na maioria das vezes a gente deixa um dreninho que a gente tira no dia seguinte ou no outro, exatamente para coletar esse líquido que pode formar na lipo. Perfeito. Mas o paciente volta rápido à atividade, é uma cirurgia que depende muito do limiar à dor, mas se ele tiver dor vai ter analgésico comum, um analgésico junto com relaxante muscular, um anti-inflamatório e um analgésico mais forte se o paciente é mais sensível. Mas é bem tranquilo, ele volta às atividades logo, e a atividade de academia, na maioria das vezes com 10, 15 dias ele já está praticando normalmente. Perfeito. Bom, doutor, nosso tempo é curto, a gente poderia falar até muito mais a respeito, mas fica aí o endereço, o telefone para você que teve alguma dúvida, para você que quer saber um pouco mais, para você que de repente aí, não estamos aqui para fazer propaganda, mas para levar informação, fica a dica para você aí, né? Escolha sempre um médico da sua confiança, procure saber do histórico, certo? E da capacidade e principalmente do local aonde você está fazendo. Eu acho que essa é a grande vantagem, a grande dica para que você tenha um sucesso, né? E possa aí realmente curtir o seu novo corpo, né? Porque nós vimos ali uma transformação realmente. Pena que a gente não pode mostrar o antes e depois, né?
Isso não é permitido pelo Conselho Federal de Medicina, nem pelo Conselho Regional de Até Medicina. a paciente falou, não, eu faço questão, pode mostrar, infelizmente não podemos, mas a satisfação e a alegria que nós vimos, né, no rosto daquela paciente foi fantástico. Parabéns, viu? Obrigado. Queria aproveitar e agradecer a presença de vocês aqui, da TV Viena, a oportunidade de eu falar sobre esse tema bem interessante, que é a lipoaspiração e lipoescultura. E um comentário, Marquinhos, essa cirurgia é a cirurgia mais realizada no Brasil, dentre todas as cirurgias plásticas que existem. E ela pode ser usada única, ou seja, a paciente vai fazer só uma lipoaspiração, lipoescultura, Perfeito. ou ela pode ser usada como complementação. Por exemplo, o paciente faz uma plástica de mama e tem excesso de gordurinha lateral, você lipa lateral. Por exemplo, o paciente faz uma plástica de face e você faz uma lipoescultura facial associada para incremento de resultado. Perfeito. Bom, é isso. A medicina está cada vez melhor, cada vez mais sendo subdividida dentro da especialidade para que você tenha o conforto, para que você tenha a sua qualidade de vida, certo? Aqui em Assis, hoje nós temos então a Clínica Dias, que é um hospital de referência dentro da cirurgia plástica. Fica a dica para você aí. Agradecer mais uma vez e nós estamos indo aí para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco de volta com você com muito mais programação. Fique ligado.